Boa noite, telespectadores. Estamos de volta em mais um Viver Bem com você nesta semana, conversando com duas profissionais da área da enfermagem. São elas a enfermeira Sirlene, do Hospital Evangélico de Londrina, lá do Paraná, né, que está conosco hoje, e também a enfermeira Tatiana, do Hospital Lauro Reus, Hospital Municipal de Campo Bom. Como é que vocês estão, meninas? Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem. Então, nosso assunto hoje fala sobre os principais desafios da enfermagem nos tempos atuais. E eu começando já pela Sirlene, te pergunto, Sirlene, há quanto tempo tu atuas na área? Há 14 anos. 14 anos? Sim, Olha, é um bom tempo, hein? E a Tatiana? Quanto tempo já, Tatiana? Contando o meu tempo que eu fui técnica de enfermagem, eu estou 27 anos na área, mas como enfermeira mesmo fazem 15 anos. Então, realmente é uma larga experiência aí para ambas, né? E eu percebo assim que nos últimos tempos o trabalho da enfermagem ele mudou bastante e mesmo nesses últimos 12, 14 anos especialmente, muita novidade surgiu, muitas mudanças vocês devem ter percebido neste tempo, não é? Sim, a gente sim, tem um avanço tecnológico, né, e avanço de produtos, né, então que melhoram a nossa assistência, né, então dentro dos recursos que as instituições têm, né? Mas isso teve uma boa mudança. Assim. Eu dizendo, na época que eu era técnica de enfermagem, né, 15 anos atrás, e aí depois de formada, ao longo dessa formação, né, então tem sim um avanço, uma melhora na nossa assistência, né, embora todas as dificuldades que a gente ainda tem no Brasil, né, de uma forma geral, a gente teve sim um avanço, né, para melhorar a assistência ao nosso paciente. Eu também penso que sim, mas por outro lado, a quantidade, a demanda de trabalho também aumentou bastante, não é, Sirlene? O que tu achas? Como é que tu vês essas mudanças de lá para cá? sim, a tecnologia ela vem para auxiliar em muita coisa, né, que a gente não tinha uns 15 anos atrás, mas a demanda também de assistência aumentou, porque você tem que se especializar mais, você tem a tecnologia, mas você tem que saber utilizá-la a seu favor, a favor do paciente, né? E com essa globalização que a gente vem vivendo aí nessa última década também, a informação chega muito rápido para os pacientes também, e às vezes de forma equivocada. E a gente tem que saber tirar o melhor da informação, né? Então, um dos desafios também com tudo isso é você atendê-los com a expectativa que eles têm, pelo que eles veem nas redes sociais, né? Pela expectativa que eles veem para atendimento. Então, a gente teve que mudar bastante a forma de trabalho mesmo. As relações, apesar da tecnologia estar muito à frente, as relações também agora precisaram ser muito mais aprimoradas para a gente poder dar o retorno que o cliente precisa, né? Pois é, é verdade, eu vejo isso na medicina também, não é? Porque no consultório é um pouco diferente, o pessoal vem para consultar, eles já vêm informado, hoje as pessoas têm essa informação, como tu disseste, não é? Pela internet, mas aí a gente pensa, poxa, o paciente quando vai para o hospital, né, ele tem também então esse conhecimento, já vem com essa expectativa, porque no momento assim que tu estás adoecido, acamado, ah, a pessoa fica vulnerável, não é? E ela conta com o profissional pro melhor. Então, às vezes, é meio estranho essa segunda parte até da informação, porque o que ainda, como tu falaste aí, o que importa mais é a questão da humanidade, né? Essa questão das necessidades intrínsecas do ser humano, né? Das expectativas do não sentir dor, do ficar curado, né? Do ser bem atendido, não é? Isso aí continua sendo a essência.
Com certeza, as necessidades básicas humanas, né, ainda é a nossa essência, né, é o cuidar mesmo, a enfermagem é a arte do cuidar. Então, a gente precisa estar bem informado para cuidar da melhor maneira, passando segurança, humanização, né, aos nossos clientes. E hoje se tem, assim, às vezes a gente não conhece bem a realidade de um e de outro hospital, né? Sei que a Tatiana provavelmente deve ter aí algumas limitações em função de ser um hospital municipal, mas como é essa realidade aí em Londrina, Sirlene? É um hospital já tem no seu DNA, né, essa questão, essa preocupação até da questão da espiritualidade, não é? Eu penso. Então, como está isso hoje? Como vocês duas têm visto, né, essa necessidade dos pacientes e a forma como ele hoje reage a todas essas coisas? A pessoa fica já esperando sempre, claro, o melhor, mas às vezes eu vejo que como médica, me surpreendo até com tantas coisas que hoje são oferecidas pelo serviço de enfermagem, pelo corpo de enfermeiros, enfermeiros e os técnicos também, não é? Eles devem ter assim uma grata surpresa quanto a muitas vezes as próprias expectativas daquele medo de quando estão internados e do que vai acontecer, não é? Depois desse momento que nós passamos, acho que com o Covid, né? Eu acho que aumentou bastante o medo do paciente, né? Embora ele saiba que nós estamos preparados, né? Então, para estar ali dentro, na assistência, ele vem muito mais temeroso do que antes, né? Então, com as questões das mortes, né? Que a gente teve, e tudo que aconteceu, a estrutura que nós não tínhamos, né? Assim, foi tudo meio de supetão e a gente teve que dar conta, né, do recado, e foi grandioso a coisa. Eles vêm sim, né, com um temor maior, então eles vêm com uma informação que nem a Silene falou, né, então a tecnologia, ela é boa por um lado, mas ela, por outro, ela nos afeta, né, porque a gente tem muita coisa, muita informação equivocada, né, muita informação errada, e esse paciente vem com essa informação, ele já vem com medo, né, então ele vem já de uma forma para a gente. Então, é o que a Silene falou antes, além da assistência, hoje a gente tem que trabalhar esse outro lado, que é a conversa, o acolhimento, a fala, né, com esse paciente. Ele hoje é diferenciado, realmente é muito diferente do que era um tempo atrás, né? Então, assim, ele já vem, né, assim, carregado de coisa e então vem o outro lado, né? A gente tem que vir com calma, acolher, explicar, né, dar a informação correta, educar, né, então o nosso paciente e ao mesmo tempo assistir. E nós enfermeiros, né, Silene, ainda temos uma coisa grandiosa ainda, né, um papel ainda fundamental que é fazer a gestão, né. Então além de tudo isso, a gente tem que fazer a gestão com os nossos técnicos, né. Então que eles também façam essa mesma acolhida, essa mesma assistência, né? Então, é um conjunto de pessoas para fazer essa assistência ao paciente, né? Diferente de como está hoje, né? Então, aí nosso papel ainda é fundamental ainda nessa questão da gestão e assistência, né? E se não fossem vocês, não é? Não sei o que seriam, não só dos pacientes, mas dos próprios médicos também, não é? Porque a Tatiana falou sobre essa questão da Covid, né? No auge da Covid, não é, Silene? Vocês creio que tiveram que quase se reinventar, foi preciso muita agilidade para todos os processos, mais praticidade, muitas coisas talvez até tenham ficado um pouco de lado, mas a qualidade da prestação dos serviços teve que ser da mesma forma, porém de uma forma mais ágil. Deve ter sido assim um grande desafio, mas também um grande aprendizado para vocês, não é? Com certeza. A pandemia veio nos reconstruir, né, enquanto profissionais, porque era uma coisa que nós não conhecíamos, né, então a gente tinha que tomar decisões muito rápidas
em cima de uma coisa que a gente não tinha tanto conhecimento, que a gente foi aprendendo ao longo dos dias, do início da pandemia. Mas aqui nós temos uma gestão também de CCIH, né, de Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, bem forte, que nos apoiou bastante, a direção apoiou bastante, porque nós tivemos, além dos pacientes em número enorme, né, faltando vagas, e muitas vezes em UTIs e em quartos, né, comuns, nós tivemos também uma leva muito grande de funcionários também que se contaminaram, né. Então, quando a Tatiana fala da gestão, foi muito difícil para nós, enquanto gestores, fazer a nossa escala de trabalho de uma maneira que não afetasse a nossa assistência. Então, foi assim, um desafio tanto que hoje que nós estamos quase no final aí dessa pandemia, a gente pensa como nós passamos por isso, né? E graças a Deus, acho que passamos melhor do que a gente esperava, né? Conseguimos a ciência muito rápida também, né? Com as vacinas aí, veio a minimizar um pouco isso para a gente também como profissional. Mas que foram 2 anos bem exaustivos, eu acho que para toda a equipe médica de enfermagem, realmente foram 2 anos bem exaustivos. Verdade, eu creio que foi um divisor de águas, né, sobre as pessoas competentes e as muito competentes, não é? Porque não foi fácil mesmo. Bem, nós vamos fazendo um breve intervalinho e já voltamos com vocês, não é? Continuando a conversar, não é, sobre esse trabalho tão maravilhoso que é o trabalho, a profissão, né, de enfermagem. Inverno. Estamos de volta e continuamos a conversar com as enfermeiras Tatiana, do Hospital Lauro Reus de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e também com a enfermeira Sirlene, que é do Hospital Evangélico de Londrina. E conversando aqui nos bastidores, né, estávamos trocando umas ideias sobre os cuidados especiais com esses pacientes acamados. E eu gostaria, então, Sirlene, que tu falasse um pouquinho sobre uma das coisas que tu achas assim de grande relevância, não só para o paciente, mas também em relação às preocupações que a família tem com aquele paciente, né? O que tu vês mais assim que é importante dentre os cuidados que vocês têm? Aqui na nossa instituição, a gente coloca a família muito lado a lado nos cuidados com o paciente, até para facilitar a alta dele, para ele com uma alta segura, né? Para chegar em casa e eles continuarem a continuidade do que estava sendo feito aqui. Uma das tecnologias agora mais recentes que nós implantamos foi o banho a seco, em que a gente usa um kit que, para os leigos, é um kit de lenços umedecidos mesmo, cada lenço para a parte específica do corpo, para evitar contaminação. Ele é um lenço antibactericida, ele é umectante, né? Então ele hidrata a pele do paciente. Isso até dispensa o uso de hidratantes que às vezes traz de casa ou que a gente usa na instituição. Então está sendo muito bem recebido pelos familiares, principalmente de pacientes idosos, porque no inverno o idoso ele não gosta de tomar friagem, como eles falam, né? Então esse banho ele é mais rápido, não molha muito a cama, o paciente se sente mais seguro, e em questão de, às vezes, pegar um resfriado, alguma coisa nesse sentido, né? Então, as famílias estão gostando muito e os pacientes também. Então, de tecnologia é isso, e também para evitar lesões por pressão no paciente que é muito tempo acamado, aqui a gente faz uso do colchão BioAir, que é aquele colchão que infla e desinfla, para não deixar muito tempo a pele em contato com o colchão. Então, isso evita bastante as lesões por pressão, que são difíceis de controle depois de instaladas, né? O paciente tem que tomar medicações, é um tratamento longo e danifica bastante, né, a autoestima do paciente também. Então, o que a gente pode fazer para evitar, a gente tem feito aqui.
Uhum. Olha, isso é uma coisa incrível, né? Porque quer o paciente seja obeso ou um bem magrinho, como tu disseste, a pele acaba sofrendo e por mais que se mude o decúbito, vira para cá, vira para lá, né? É mesmo assim, muitas vezes a pele abre, ela rompe e se não tiver bem higienizado, entram bactérias. Então, realmente isso é uma coisa que eu creio que veio auxiliar muito, né? Até essa questão do frio, porque como tu falaste, né? A pessoa já tem até medo de tomar banho, né? Porque principalmente no inverno, então nem se fala, mas no próprio verão também, porque mobiliza muito, a pessoa sente dores, tem limitações, enfim, eu achei isso muito bacana mesmo. E eu quero saber, Tatiana, como é que é para vocês aí, né? Quais são as rotinas de vocês? Ou tu É, conheces esses tipos de produtos também, né? Vocês devem usar bastante coisa por aí. sim, o hospital onde eu trabalho, que é um hospital SUS, né? Então, ele não é um hospital municipal, ele é um hospital SUS, né, de Campo Bom. Nós não temos, assim, muitos recursos. A gente usa o colchão pneumático, né? Então, na UTI. O que a gente tem aqui no Vale dos Sinos, né, doutora? Que é o que a gente tem, que a gente ouve falar. E, inclusive, Silene, eu sou responsável técnica por um produto de banho que a gente utiliza aqui no Vale dos Sinos, o Hospital Unimed utiliza, que são as toalhas PED, são as toalhas higienizadoras PED. Diferente dessas toalhas que você usa, a toalha PED a gente precisa da água, só não tem o enxágue do paciente. Ele faz o mesmo efeito que essas toalhas umedecidas, só que a gente precisa de 400 ml de água morna, né? Água para dar o banho no paciente. Mas não precisa o enxágue, também não precisa o hidratante, né? Essas toalhas eu cheguei a fazer o teste lá no hospital onde eu trabalho, também foi bem aceita, né? Pena que é um hospital SUS, né? A gente, é bem difícil da gente conseguir, né, aderir. Mas ela tem uma boa saída assim, dos outros hospitais, principalmente aqui em Novo Hamburgo, na Unimed de Pelotas, a gente já utiliza o produto. Ele também tem aloe vera, tem camomila, né, que acalma a pele. Nós temos dois tipos, que é a Bacter também, que tem a base de clorexidina, e nós temos a Plus, que daí é o banho com clorexidina daí, que é aloe vera, camomila, né, e ambas as duas a questão de hidratação da pele. Elas deixam a pele hidratada também e diminui o tempo do nosso técnico também, como tu falou, né? Da questão da assistência, que é o não enxaguar, né? Então, menos coisas a gente tem também para levar para o banho e a gente diminui esse tempo, né? Do nosso técnico, a gente diminui o tempo do paciente exposto, né? Ao frio, principalmente o idoso, né? Então, isso é um produto também, né? Então, que é utilizado aqui na nossa região, né? Que são as toalhas PET. Bem, eu creio que não sejam, né, os mesmos produtos, mas são produtos maravilhosos e, né, imagina, quase não dá para acreditar, né, que hoje a gente tome um banho sem água. Mas olha só, hidrata, desinfeta e limpa, logicamente, né? Isso aí é uma mão na roda. E de fato, no Hospital Unimed nós usamos, sim, eu creio que já faz uns 2 anos, né, que foi introduzido esse sistema no Hospital Unimed, nesse novo, eu não atuo em hospital, né, mas eu sei, tem pacientes familiares que já foram internados, enfim, né, e que são usadas essas toalhinhas e realmente são um recurso fantástico, né? A questão do tempo, da agilidade, isso foi um ganho muito grande. Imagina se não fosse isso. Então, agora na época da Covid, com pessoas às vezes até debruços, como se diz, né? Pronados, como o pessoal tem até medo de ouvir, né?
e ficar tanto tempo imobilizado. Isso, colchões, novos curativos, né, agregado a essa dedicação profissional de vocês, a toda a experiência agregada, né, a esse sistema de coordenação, como a Sirlene falou no início, são todos muito importantes. Ganham todos, né? Ganham profissionais, ganham os pacientes especialmente e os hospitais também por poder, digamos assim, acolher muito melhor os seus doentes e talvez menos tempo ainda de internação, porque se evita estas lesões, né, que viram verdadeiras escaras muitas vezes, que depois é difícil curar, né? Aquelas escaras, o pessoal deve saber, feridas abertas, ficam às vezes verdadeiros rombos na pele horríveis, né, que custam a curar. Então, isso aí são coisas maravilhosas mesmo. Bem, infelizmente nosso programa está chegando ao final, né? Passa tão rapidinho e a gente teria tantas outras coisas ainda para conversar. Mas fica o meu convite para vocês participarem novamente e deixo, né, vocês aí com uma mensagem final. Então, aqueles que nos ouvem, sejam, né, pessoas que tenham talvez outros familiares internados, né, ou mesmo aqueles que para seu conhecimento possam estar passando a informação. Terias alguma coisa ainda, Sirlene? Para finalizar, eu queria agradecer o convite e dizer para as pessoas que estão com pacientes internados que confiem, né, e confiem que nós estamos fazendo o melhor por eles aqui, que nós entendemos que é um momento de muita fragilidade para a família e para o paciente, mas nós estamos aqui por amor à profissão, treinados para isso, então muitas vezes surgem dúvidas, mas fiquem tranquilos, estamos fazendo o melhor pelo seu familiar, e é isso, tenham fé que tudo vai dar certo, né? São momentos difíceis, mas que vão passar. Eu acho que é tudo que a gente quer ouvir, viu? É a gente se colocando, né, como familiar ou como paciente, o que tu disseste é tudo que a gente precisa ouvir, né? Para dar aquela confiança, aquela esperança, aquela fé, como tu disseste, que vai dar tudo certo. Bem, Tatiana, deixo então para ti também as tuas colocações finais. Acho que a Sirlene falou muito bonito, né? E falou tudo que a gente queria escutar. Mas é bom sempre a gente dizer para o paciente que ele pergunte para a gente, né? Que ele confie na gente, que a gente está ali para assistir, né? Fazer o melhor por ele, sempre. E que ele, quando ele tem dúvida de qualquer coisa, que ele nos pergunte, né? Então, a gente sabe que a mídia aí está divulgando 500 mil coisas, né? Mas que ele, antes de mais nada, ele venha para o hospital, ainda com aquela confiança do passado, né, que sempre teve, mesmo com todas as coisas horríveis que nós passamos, né, que ele continue confiando na enfermagem, confiando na equipe médica, confiando em toda a equipe multiprofissional, e que ele sempre nos pergunte, que a gente sempre vai responder as suas dúvidas antes de vir com a informação já e muitas vezes com essa informação equivocada, né? Verdade, que todos possamos continuar tendo esperança na vida e esperamos nos reencontrar em breve, aí, se Deus quiser, né? Quem sabe conversando um pouco mais sobre este assunto tão empolgante. Obrigada, então, e nós voltamos amanhã com você no nosso Viver Bem. Viver Bem.